Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Vamos falar sobre os objetos voadores não identificados. O que podem ser os OVNIs, avistados no espaço aéreo brasileiro? E para falar sobre esse assunto, Fábio Pescarini. Fábio, seja bem-vindo ao Como é que é? Você já viu um OVNI? Vamos conversar sobre esses objetos? Pescarini, eu queria primeiro, a gente sempre quando pensa em OVNI, né, pensa, né, em extraterrestres, né, acho que é natural a gente Disco pensar voador. nisso, disco voador, mas não há evidências, né, científicas ainda sobre esses extraterrestres, né? Então eu queria que você explicasse pra gente o que caracteriza, né, um objeto não identificado. Segundo esses relatos que a gente lê muito, tanto aqui no país, quanto nos Estados Unidos, Estados Unidos é uma febre isso, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma luz de estrela, pode ser um lixo espacial, pode ser uma coisa, pode ser um balão atmosférico, pode ser um OVNI, mas nunca se teve uma comprovação de que, ou se teve, nunca foi aberto que um disco voador chegou aqui, por exemplo, apesar de muita gente acreditar nisso. Tá? Mas esses objetos não identificados que são relatados formalmente por pilotos de aviões, a Força Aérea Brasileira, são, na maioria das vezes, luzes que eles enxergam e se assustam com isso, ou ficam intrigados com isso, né? Na maioria das vezes. Pescarini, você fez uma matéria aqui no jornal falando ali que os pilotos de avião disseram ter avistado cerca de 80 OVNIs no ano de 2023. Eu queria que você trouxesse pra gente o que os pilotos relataram, né? O que são esses 80 objetos vistos, o que eles relataram? Todo ano a Força Aérea, a coisa funciona mais ou menos assim, os pilotos eles notificam muita coisa que acontece durante o voo, eles notificam a presença de drones, eles têm relatórios para fazer isso, eles notificam pássaros é a principal causa de acidentes com aviões, não muito sérios, mas tem muita colisão com pássaros ou outros bichos no chão, por exemplo. Então, eles notificam balões. E há um formulário que eles passam para o SINDAC, que é o centro da Força Aérea que faz o tráfego aéreo, que controla o tráfego aéreo, certo? Sobre coisas que eles não conseguiram identificar o que é. Esses relatos, né, são, na maioria, como eu falei um pouquinho antes, a maioria das vezes são luzes que eles enxergam, às vezes são várias luzes, são relatos que eles dizem que são luzes de formatos mais variados possíveis, alguns relatos de que são em formatos de charuto, caneta, estrela, de cores variadas, do vermelho, verde, branco, amarelo, que se movem rapidamente, que fazem círculos e voltam à formação. Eles preenchem esse documento, dão as informações coordenadas de onde eles estavam voando, quanto tempo eles avistaram isso, quantas pessoas avistaram, se foi só piloto. Há casos de que 6 pessoas, ou seja, tripulação toda do avião, de ter enxergado alguma coisa. E eles enviam isso à Força Aérea. Todo ano, desde 1952, a Força Aérea tem isso catalogado no Arquivo Nacional. Segundo a Força Aérea, segundo a Aeronáutica, tudo que já foi relatado está no Arquivo Nacional e você consegue acessar pela internet. Você entra lá, tem um código que você digita, que é um código terminado em ARX, você parece ter arquivo X, e você abre um por um, são arquivos em PDFs, alguns têm fotos, outros não. No ano passado foram 30 desses arquivos, tá? E a gente chegou ao número de cerca de 80, porque há pilotos que eles dizem terem visto, por exemplo, de 1 a 5. É muito impreciso. Então a gente somou desses de 1 a 5 de todos eles e chegou até esses 80. Sim, até na sua matéria você diz, né, teve esses 30 relatos, né, Isso. em 2023, em 2022 foram 44 relatos, em 2021 foram menos, Mas né? em 2021 era pandemia, a gente estava voando menos, tem uma explicação. Tem uma explicação para isso, né? Mas desde 1952, ano a ano, você consegue enxergar ali. Para quem gosta dessas coisas, você passa dias ali lendo aquilo. Sim.
Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu queria, Pescarini, que você dissesse pra gente o que os especialistas dizem sobre esses OVNIs. Há alguma suspeita do que esses objetos podem ser? É muito difícil você achar um especialista que fale com isso, né? Quando eu fiz essa reportagem, eu tentei ouvir o pessoal da USP, me passaram para a turma de geociências, e eles falam que eles não mexem com isso. Eu tentei na Unicamp, tentei ver alguma coisa em Minas Gerais, eu tentei chegar ao pessoal do governo mesmo, né, do Programa Espacial Brasileiro, para ver se eles tinham especialistas que falassem nisso, e eles não têm, né? É um assunto que é meio tabu, a ciência não trata muito assim, por falta de comprovação científica, né? Então, a gente conseguiu ouvir pessoas que são estudiosas disso, né? Que leem muito sobre isso, e a explicação que é mais viável é que não são nada, não é nada, entendeu? Não é nenhum disco voador que está chegando aqui. E sim, pode ser um lixo espacial, por exemplo, como eu falei. Sim. Ó, já chegou uma pergunta, a pessoa escreveu assim: esses arquivos que você comentou, né, do Brasil, eles são acessíveis? Estão acessíveis? São acessíveis, eu até trouxe uma colinha aqui. Ele fica no CIAN, que é um Sistema de Informação do Arquivo Nacional. Você consegue pela internet, você precisa digitar um código lá. Você vai abrir a tela, vai vir uma barra para você digitar um código, que é um conjunto de letras. Tem na reportagem da Folha que a gente publicou recentemente, mas é BR, D de dado, F de faca, A de amor, N de navio, BSB e ARX. Que é o ARX, espaço ARX. Esse ARX é emblemático, né? Lembra muito o arquivo X. Mas você abre, são arquivos em PDF, você clica em cima e abre. Sim, quem tiver interesse, né, pode acompanhar, tem a matéria do Pescarini aqui na Folha, tem também esse endereço. Tem um caminho para a pessoa descrevendo, quem tiver interesse em acompanhar. Nesses últimos mais recentes, o que a Força Aérea faz, a Aeronáutica faz, é colocar essa ficha que o piloto preencheu. Mas o que eles fazem, eles encobrem os dados do piloto, borram dados do voo, do piloto ou de quem fez. Alguns não se identificam por completo, outros se identificam até com o número de celular, tudo, então eles borram. Mas dá para ler. Tem comentários que o piloto fala, que eles falam que ficaram espantados. E, Pescarini, há alguma região do país em que esses objetos não identificados são mais vistos? Você poderia dar exemplos para a gente? É bem diverso. Tem muito no sul, pelo menos nesses últimos anos para cá, tem muito no sul. Há relatos de pilotos que dizem que eles avistaram essa luz até praticamente no pouso em Porto Alegre. Desses 30 relatos, 6 eram do sul do país, tá? Mas tem bastante no norte e no nordeste também. 2 que me chamaram a atenção, por exemplo, eram de voos que faz naquela região de Belém. Sim. Você descreve, né, na sua matéria esse tem uma cidade aqui tem até uma cidade que eu esqueci o nome, é Urilândia. Eu lembro, para a pessoa não ficar errada, não ficar brava comigo. Mas o piloto disse que 2 luzes acompanhavam o avião fazendo zigue-zague de Orilândia do Norte até o pouso no aeroporto de Belém. Isso no fim da manhã, por 6 horas, 5 e pouco, 6 horas da manhã. Eram luzes fortes que ficavam fazendo zigue-zague acompanhando o voo. Sim. E, Pescarini, como a gente tem falado aqui, você falou, né, esses avistamentos, eles são reportados aí no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, né? Como se disse, esses formulários que os pilotos preenchem, né? Agora, tem alguma pesquisa desse centro sobre isso? O que são feitos com esses registros? Como você disse, tem uma dificuldade de encontrar especialistas, né, que dizem, mas está sendo... Esse centro, né, a FAB, faz alguma investigação sobre isso? O que são feitos com esses formulários? O Comando da Aeronáutica diz que não analisa os casos. Ele apenas cataloga e envia para o arquivo. Eu acredito que deve olhar. Chega um documento desse na sua mão, você não tem uma curiosidade para olhar. Mas eles dizem que não fazem análise do material, que eles apenas catalogam o que chegou e arquivam.
Sim. E eu queria agora saber, Pescarini, se tem relatos também, a gente está falando aqui desses casos aqui no Brasil, né, diversas regiões do Brasil, né, região sul, né, tem bastante relatos, mas e fora do país, já tem outros casos? Você pode trazer exemplos aqui pra gente? Nos Estados Unidos é uma febre, né? O Pentágono, tem uma comissão no Pentágono americano que divulgou ano passado que eles estavam recebendo enxurradas de relatos, e não só de pilotos, por sistemas de detecção mesmo, né, que poderiam ser um tipo de radar, alguma coisa assim. Em abril do ano passado, se eu não me engano, eles disseram ter recebido 800 relatos de objetos não identificados. O próprio Pentágono, acho que foi ano passado, 2021, encerrou um grande estudo que eles fizeram desde 1945, com todos esses relatos, com material da Força Aérea Americana, e para dizer que não era nada. Era nada que fosse uma suposta espaçonave que estivesse pousando nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos eles observam, eles veem muito isso, né? Esse ano, recentemente, não faz muito tempo, eles abateram um balão chinês. Né? Porque não sabiam o que era. Primeiro abateram, depois foram ver o que era. Pode ser uma coisa de espionagem. Lá tem muito mais. Tem muito isso. Entendeu? Sim. Nos Estados Unidos tem... Mas é uma loucura. Lá é uma loucura. Eles são a NASA de lá, né? Então eles são doidos por isso. Entendeu? E há sistemas que detectam não só avistamento, mas radares, tipo de coisa que detectam, e segundo o Pentágono não é nada. Sim. Queria aproveitar e pegar isso como um gancho, né, que você está falando aqui, né, que foi, né, um balão, né, que foi interceptado ali, né. Alguns desses objetos não identificados já foram identificados? Esses né, objetos podem ser, por exemplo, outras aeronaves? Eu estou te perguntando que você fez uma outra matéria aqui para o jornal, né, falando que a FAB interceptou mais de 4.000 aviões sem autorização para voar no espaço brasileiro entre 2019 e 2014, né? Não, 2024. 2024, perdão. Foi o primeiro, foi até julho passado. Sim. 7 de julho, se eu não me engano. Na verdade, essa foi uma apuração nossa aqui da Folha, que são dados que a gente conseguiu via Lei de Acesso à Informação, e depois a própria Força Aérea usou isso e divulgou no site deles lá, com os números que a gente conseguiu junto a eles mesmos. Chamou atenção, na maioria das vezes são aviões usados para o tráfico de drogas. Há inclusive um decreto de 2004, certo? Que trata isso, e que você faz a interceptação de aeronaves que podem oferecer algum risco à segurança e tráfico de drogas. Então, tanto que os 5 principais locais de interceptação dessas aeronaves são regiões de fronteira, Roraima, ou na região central do país, onde tem fronteira com Bolívia, essas coisas, que você consegue ter muito tráfico, e aqui em São Paulo porque você distribui a droga. Mas não há uma relação com objetos estranhos, não. São aviões mesmo que estão voando irregularmente no espaço aéreo, ou invadiram o país. Mas as poucas pessoas que a gente conseguiu ouvir para falar as matérias dos OVNIs dizem que a Força Aérea, eu acredito que ela faça isso, que ela deveria prestar mais atenção nesses documentos, porque pode ser um avião que está voando irregularmente aqui. Mas se isso acontecer, com certeza os radares da Força Aérea descobririam na hora. Se tivesse alguém voando irregularmente aqui, eles pegam mesmo. E, Pescarini, eu queria te perguntar, você falou, né, tem um perigo, né? Enfim, tem esses aviões aí sem autorização circulando. Eu queria que você falasse, né, quais são os principais perigos, né, de ter esses aviões sem autorização circulando pelo espaço brasileiro? Imagino que acidentes, né, podem acontecer. Principalmente se eles forem usados para o crime, né? Você, por exemplo, desde o ano passado, aquela região da terra Yanomami,
quando teve a crise dos Yanomamis e a crise de ação de garimpeiros lá, o espaço aéreo lá foi fechado, uma ação bem polêmica, muita gente criticou a Força Aérea por ter fechado aquele espaço aéreo, mas é uma região lá que você não pode voar, principalmente por causa de garimpo. Certo? Então, se você entrar naquele espaço aéreo, com certeza, em poucos minutos, vai ter um caça do seu lado, vai ter um A-29 Super Tucano da Força Aérea do seu lado, pedindo para você sair de lá ou descer. Então, aí isso é um perigo, entendeu? Eles estarem de invadir uma área que não é uma terra indígena, que não seria invadida, não deveria ter avião voando lá. E principalmente para o tráfico. A gente, nos últimos 2 anos, a gente publicou vários casos de aviões que acabaram forçosamente descendo e o piloto foge a pé e larga tudo para trás. Quando você chega lá, o avião está lotado de cocaína. Sim. E para finalizar, você falou aqui de um decreto, né, de 2004, né? As abordagens aí seguem essas regras estabelecidas aí em 2004, né, que é assinado aí na época era o presidente Lula, né, no seu primeiro mandato. Eu queria que você especificasse para a gente o que dizem essas regras, né? E quais são os procedimentos ali que eles executam ali. Então, sim, o Sindacta pega nos radares uma aeronave que está no regular. Ele consegue ver de onde veio essa aeronave e para onde ela está seguindo. Certo? Passo 2 é um avião, ou pode ser um helicóptero, por exemplo, da Força Aérea, intercepta essa aeronave. A primeira ação que se faz é fazer na frequência de rádio dos aviões, ou por gestos, indicar para essa aeronave mudar a rota ou descer, certo? Se o piloto desse avião não obedecer, segundo a legislação, segundo o decreto, a aeronave da Força Aérea, ela alerta esse piloto que ela vai fazer disparos de aviso. E a gente publicou um vídeo legal ano passado, parece coisa de videogame, assim, né? O avião, ele mostra ele mirando o outro avião e faz uma rajada de tiros, entendeu? Se mesmo assim esse avião não descer ou se dirigir para o local que ele foi indicado, para que em terra as autoridades aqui façam o que tem que fazer, esse piloto ele tem autorização para disparar contra a aeronave, mas isso é muito último caso. Houve nesses 4.020 procedimentos desde 2019 até julho passado, 90 vezes em que foi preciso fazer esses disparos. A Força Aérea não admite que derrubou nenhum, só fez os disparos. E houve casos lá terra Yanomami, houve casos aqui no interior de São Paulo, casos recentes, aqui no interior de São Paulo e na região central do Brasil, de aviões que tiveram que descer depois desses disparos de advertência. Né? Sim, vou aproveitar aqui, o nosso diretor colocou aqui na tela a matéria, né, que foi o gancho aqui do nosso programa que o Pescarini assinou, e os pilotos de avião dizem ter avistado cerca de 80 OVNIs no espaço aéreo brasileiro em 2023. Então, quem tiver interesse em saber, aqui nessa matéria tem um endereço, né, do Arquivo Nacional, lá embaixo lá embaixo tem uma artezinha que mostra como você vê. Para quem gosta, é um passatempo enorme. Sim, o nosso diretor está colocando, esse é o formulário. Isso, né? Esse é o formulário. Entendeu? Esse é o formulário. Que os pilotos costumam, né, preencher quando vem. E aí... Essa é uma imagem de 1952, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É uma série de fotografias, e algumas delas realmente parecem forma de disco mesmo. Mas são só as fotografias, entendeu? Né? E aqui é o código que eu falei que parece um arquivo X, entendeu? Sim, sim. Aqui as instruções de como acessar os documentos, quem tiver curiosidade, né? E para as pessoas que querem estudar, né? Se aprofundar um pouco mais nesse arquivo nacional,
tem as instruções aqui. É bem legal, porque você pega umas histórias assim, né? Deste ano de 2023 são relatos meio xoxos, assim, né? Mas a gente tem alguns que são legais, assim, né? Por exemplo, tem um de 2007, de um voo da TAM, na época acho que nem era Latam, ainda era TAM, que no norte também, acho que fazia a rota Manaus-Belém, que o piloto disse que viu uma estação espacial. Ele fala assim, estação espacial. E que o sistema anticolisão do avião dele fez ele fazer um desvio abrupto, entendeu? Desvio. Há outro também da Gol que teve que fazer um desvio, o piloto fez um desvio meio rápido na região de Fortaleza. Você vê histórias maravilhosas. Sim, tem bastante coisa, né? Desde 1952, 52, né? Tem 52. registros, todo o material lá. Muito bem, Fábio Pescarini, muito obrigada, Pescarini, por ter vindo aqui. E a gente continua aí acompanhando a cobertura, né? Próximos casos aí de objetos não identificados. Todo mundo for pegar um voo agora, vai ficar olhando pela janela. Ficar olhando, procurando um sinal, né? Uma luz. Geralmente são à noite ou no fim da noite, no comecinho da manhã. Entendi. E geralmente com céu claro. Os relatos aparecem. Os relatos são com céu limpo, assim. Com céu limpo. Muito bem, muito obrigada, viu, Pescarini? Volte mais vezes aqui no programa. Legal, bacana. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.